O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 108. Garuda vai até Galava. Oferece-se para levá-lo para os quadrantes leste. Garuda disse: ó Galava, eu fui mandado por Deus, que é a causa de todo conhecimento. Eu te pergunto, em direção a qual quadrante eu devo te levar primeiro para ver o que se encontra lá? O leste, o sul, o oeste, ou o norte, em direção a qual, ó o melhor das pessoas regeneradas, eu irei, ó Galava? Aquele quadrante no qual Surya, o iluminador do universo, se eleva primeiro, onde, à noite, os sadias se engajam em suas austeridades ascéticas, onde aquela inteligência, que permeia todo o universo, surge primeiro, onde os dois olhos de Dharma, assim como ele mesmo, estão colocados, onde a manteiga clarificada derramada primeiro em sacrifício posteriormente fluiu por toda parte, aquele quadrante, ó o melhor de todas as pessoas regeneradas, é o portão do dia e do tempo. Lá as filhas de Daksha, nos tempos primitivos, deram à luz seus filhos. Lá os filhos de Kasyapa primeiro se multiplicaram. Aquele quadrante é a fonte de toda a prosperidade dos deuses, pois foi lá que Sakra foi primeiro ungido como rei dos celestiais. Foi lá, ó Rishi regenerado, que Indra e os deuses praticaram suas penitências ascéticas. É por isso, ó Brahmane, que esse quadrante é chamado de Purva, o primeiro. E porque nos tempos mais antigos esse quadrante estava coberto pelos Suras, é por isso que ele é chamado de Purva. Os deuses, desejosos de prosperidade, realizavam todas as suas cerimônias religiosas aqui. Foi aqui que o Criador Divino do Universo cantou primeiro os Vedas. Foi aqui que o Gayatri foi proclamado primeiro por Surya para os declamadores daquele hino sagrado. Foi aqui, ó o melhor dos Brahmanes, que os Yajurvedas foram entregues por Surya para Yajnavalkya. Foi aqui que o suco Soma, santificado por bênçãos, foi bebido primeiro em sacrifícios pelos Suras. Foi aqui que os fogos Oma, satisfeitos por mantras, beberam primeiro artigos de origem cognata, manteiga clarificada, leite e outras coisas usadas como libações em sacrifícios. Foi aqui que Varuna primeiro se dirigiu às regiões inferiores e obteve toda a sua prosperidade. Foi aqui, ó touro entre os duas vezes nascidos, que o nascimento, crescimento e morte do antigo Vasishta ocorreram. Aqui cresceram primeiro os 100 ramos diferentes do Om. As subdivisões do Pravana, o mantra misterioso, o qual é o começo de tudo, foram declaradas primeiro aqui. Foi aqui que os munis comedores de fumaça comeram a fumaça dos fogos sacrificais. Foi nessa região que miríades de javalis e outros animais foram mortos por Sakra e oferecidos como porções sacrificais para os deuses. É aqui que o sol de 1000 raios, se erguendo, consome, por ira, todos aqueles que são maus e ingratos entre homens e asuras. Esse é o portão dos 3 mundos. Esse é o caminho do céu e da felicidade. Esse quadrante é chamado Purva, leste. Nós iremos para lá, se isso te agradar. Eu sempre farei o que é agradável para aquele que é meu amigo. Dize-me, ó Galava, se algum outro quadrante te agrada, pois nós então iremos para lá. Escuta agora o que eu digo sobre outro quadrante. Capítulo 109. Descrição do segundo quadrante. Sul. Garuda continuou. Antigamente, Vivasvati, tendo realizado um sacrifício, deu esse quadrante como um presente, da China, para seu preceptor, e é por isso que essa região é conhecida pelo nome de Dakshina, Sul. É aqui que os Pitris dos 3 mundos têm sua habitação. E, ó Brahmane, é dito que uma classe de celestiais que subsiste só de fumaça também vive lá. Aqueles celestiais também que levam o nome de Visvedevas sempre moram nessa região junto com os Pitris. Adorados em sacrifícios em todos os mundos, eles são compartilhadores iguais com os Pitris. Esse quadrante é chamado de a segunda porta de Yama. É aqui que os períodos concedidos para os homens são calculados em trutis e lavas. Pequenas divisões de tempo.
Nessa região sempre moram os rishis celestes, os Pitriloka rishis, e os rishis reais, em grande felicidade. Aqui estão a religião e a verdade. É aqui que as ações das pessoas exibem seus resultados. Essa região, ou melhor dos duas vezes nascidos, é a meta das ações dos mortos. É essa região, ou melhor das pessoas regeneradas, para onde todos devem se dirigir. E como as criaturas estão todas dominadas pela escuridão, elas não podem, portanto, vir para cá em felicidade. Aqui, ó touro entre as pessoas regeneradas, há muitos milhares de rakshasas malévolos para serem vistos pelos pecaminosos. Aqui, ó Brahmani, nos caramanchões sobre o leito de Mandara e nas residências de rishis regenerados, os Gandharvas cantam salmos, roubando o coração e o intelecto. Foi aqui que Raivata, um Daitya, ouvindo os hinos Sama cantados em uma voz doce, se retirou para as florestas, deixando sua mulher e amigos e reino. Nessa região, ó Brahmani, Manu e o filho de Avakrita juntos estabeleceram um limite que Surya nunca pode ultrapassar. Foi aqui que o descendente ilustre de Pulastya, Ravana, o rei dos Rakshasas, praticando austeridades ascéticas, solicitou a bênção da imortalidade dos deuses. Foi aqui que o Asura, Vritra, em consequência de sua má conduta, incorreu na inimizade de Sakra. É nessa região que vidas de diversas formas todas chegam e são então dissociadas em seus 5 elementos constituintes. É nessa região, ó Galava, que homens de atos perversos apodrecem em torturas. É aqui que o rio Vaitarani flui, cheio com os corpos das pessoas condenadas ao inferno. Chegando aqui, as pessoas alcançam os extremos de felicidade e tristeza. Alcançando essa região, o sol derrama águas doces e dali procedendo novamente para a direção que recebeu o nome de Vasishta, mais uma vez derrama orvalho. Foi aqui que eu uma vez obtive, como alimento, um elefante prodigioso que lutava com uma tartaruga enorme. Foi aqui que o grande sábio Chakradano tomou seu nascimento de Surya. Aquele sábio divino depois veio a ser conhecido pelo nome de Kapila, e foi por ele que os 60.000 filhos de Sagara foram afligidos. Foi aqui que uma classe de Brahmanes chamados Sivas, dominando completamente os Vedas, vieram a ser coroados com êxito ascético. Tendo estudado todos os Vedas, eles finalmente alcançaram salvação eterna. Nessa região está a cidade chamada Bhogavati, que é governada por Vasuki, pelo Nagatakshaka e também por Airavata. Aqueles que têm que viajar para cá, depois da morte, enfrentam aqui uma densa escuridão. E tão espessa é essa escuridão que ela não pode ser penetrada nem pelo próprio sol ou por Agni. Digno de culto como tu és, até tu terás que passar por essa estrada. Dize-me agora se tu desejas viajar para essa direção. Além disso, houve um relato sobre a direção oeste. Capítulo 110. Descrição do terceiro quadrante. Oeste. Garuda disse: esse quadrante é um favorito do rei Varuna, o soberano do oceano. De fato, o Senhor das Águas teve sua origem aqui, e é aqui que se encontra sua soberania. E já que é aqui que perto do fim do dia, Paschat, o sol dispensa seus raios, que esse quadrante, ou melhor dos duas vezes nascidos, é chamado de Oeste, Paschima. Para governar todas as criaturas aquáticas e para a proteção das próprias águas, o ilustre e divino Kasyapa instalou Varuna aqui, como rei dessa região. Bebendo todos os 6 sucos de Varuna, a lua, a dissipadora de escuridão, se torna jovem novamente no início da quinzena. Foi nesse quadrante, ó Brahmani, que os Daityas foram derrotados e retidos firmemente pelo deus do vento. E afligidos por uma tempestade poderosa, e respirando com dificuldade, enquanto fugiam, eles finalmente se deitaram nessa região para dormir, o sono que não conhece despertar. Para cá está aquela montanha chamada Asta, que é a causa do crepúsculo noturno, e que, diariamente, recebe o sol carinhosamente, virando em direção a ele. É desse quadrante que noite e sono, saindo no fim do dia, se espalham, como se para roubar de todas as criaturas vivas metade dos seus períodos concedidos de vida.
Foi aqui que Sakra, vendo sua madrasta a deusa de Ti jazendo adormecida em um estado de gravidez, cortou o feto em 49 partes, de onde surgiram os 49 Maruts. É perto dessa direção que as bases de Mavat se estendem em direção à eterna Mandara afundada no oceano. Mesmo por viajar por 1000 anos não se pode chegar ao fim dessa base. É nessa região que Surabhi, a mãe das vacas, se dirigindo às margens do lago extenso, adornado com lótus dourados, emana seu leite. Aqui no meio do oceano é visto o tronco sem cabeça do ilustre Svarbano, Raul, que está sempre inclinado a devorar o sol e a lua. Aqui é ouvido o alto canto dos Vedas por Suvarnasaras, que é invencível e de energia incomensurável, e cujo cabelo é eternamente verde. Foi nessa região que a filha do Muni Arimedas permaneceu paralisada no céu pela injunção de Surya formulada nas palavras pare. Pare. Aqui, ó Galava, vento, e fogo, e terra, e água, são todos libertos, dia e noite, de suas sensações dolorosas. É a partir dessa região que o rumo do Sol começa a se desviar do caminho reto, e é nessa direção que todos os corpos luminosos, as constelações, entram na região solar. E tendo se movido por 28 noites com o Sol, eles saem do curso do Sol para se movimentar na companhia da Lua. É nessa região que os rios que sempre alimentam os oceanos têm suas fontes. Aqui, na residência de Varuna, estão as águas dos 3 mundos. Nessa região está situada a residência de Anarta, o príncipe das cobras. E aqui é a residência inigualável também de Vishnu, que é sem início e sem fim. Nessa região está também situada a residência do grande Rishi Kasyapa, o filho de Marisha. O quadrante oeste foi assim relatado para ti na sequência de te falar dos diferentes pontos. Dize-me agora, ó Galava, em direção a qual lado, ó o melhor das pessoas regeneradas, nós iremos. Capítulo 111. Descrição do quarto quadrante. Norte. Garuda disse, ó Brahmane, já que esse quadrante salva do pecado, e já que uma pessoa alcança a salvação aqui, é por esse poder de salvar, Uttarana, que ele é chamado de Norte, Uttara. E, ó Galava, porque a residência de todos os tesouros do Norte se estende em uma linha em direção ao leste e ao oeste, portanto o Norte é às vezes chamado de região central, Madhyama. E, ó touro entre os 2 vezes nascidos, nessa região que é superior a todas não pode viver ninguém que seja hostil, ou de paixões desenfreadas, ou injusto. Aqui, no retiro conhecido pelo nome de Vadari, moram eternamente Krishna, que é o próprio Narayana, e Vishnu, aquele mais exaltado de todos os seres masculinos, e Brahman, o Criador. Aqui, no leito de Mavat sempre mora Maesvara dotado da refulgência do fogo que resplandece no fim do Yuga. Como Purusha, ele se diverte aqui com Prakriti, a Mãe Universal. Exceto por Narayana, ele não pode ser visto pelas diversas classes de Munis, os deuses com Vasava em sua chefia, os Gandharvas, os Yakshas, e os Siddhas. Embora coberto com Maya, a ele somente o Vishnu eterno, de 1000 cabeças e 1000 pernas, pode contemplar. Foi nessa região que Chandramas, o deus da lua, foi instalado na soberania de toda a ordem regenerada. Foi nessa região, alto principal de todos os conhecedores de Brahma, que Mahadeva recebendo a primeiro sobre sua cabeça, depois deixou a sagrada corrente Ganga cair dos céus para o mundo dos homens. Foi aqui que a deusa Uma praticou suas austeridades ascéticas por seu desejo de obter Maesvara como marido. Foi nessa região que Kama, a ira de Shiva, e Mavat, e Uma, resplandeceram todos juntos brilhantemente. Foi aqui, sobre o leito de Kailasa, ó Galava, que Kuvera foi instalado na soberania dos Rakshasas, dos Yakshas, e dos Gandharvas. É nessa região que se encontram os jardins de Kuvera chamados Chitrarata, e é aqui que o retiro dos Munis chamados Vaikanasas está situado. É aqui, ó touro entre os 2 vezes nascidos, que a corrente celeste chamada Mandaquini e a montanha Mandara são vistos. É aqui que os jardins chamados Saugandhikanaka são sempre protegidos pelos Rakshasas.
Aqui se encontram muitas planícies cobertas com verdor gramíneo, como também a floresta de bananeiras, e aquelas árvores celestes chamadas saltanacas. É nessa região, ó Galava, que os Siddhas, com a alma sempre sob controle e sempre se divertindo à vontade, têm suas residências dignas, cheias de todos os objetos de prazer. É aqui que os 7 rishis com Arundhati podem ser vistos. É aqui que a constelação Svati é para ser vista, e é aqui que ela primeiro se eleva à visão. É nessa região que o avô Brahman mora na vizinhança de Yajna, sacrifício incorporado. É nesse quadrante que o Sol, a Lua, e os outros corpos luminosos são vistos girar regularmente. É nessa região, ó o principal dos Brahmanes, que aqueles munis ilustres e falantes da verdade chamados pelo nome de Dharma protegem a fonte do Ganges. A origem e aspecto físico e penitências ascéticas desses munis não são conhecidos por todos. Os 1000 pratos que eles usam para servir o alimento oferecido em hospitalidade e os comestíveis também que eles criam à vontade são todos um mistério. O homem, ó Galava, que passa além do ponto protegido por esses munis é certo, ó o principal dos Brahmanes, de encontrar a destruição. Ninguém mais, ó o touro entre os Brahmanes, exceto o divino Narayana, e o eterno Nara chamado também de Jishnu, conseguiu passar além do ponto assim protegido. É nessa região que as montanhas de Kailasa estão localizadas, a residência de Ailavila, Kuvera. É aqui que as 10 apsaras, conhecidas com o nome de Vidyutprabha tiveram sua origem. Ao cobrir, ó Brahmane, os 3 mundos com 3 passos no sacrifício de Vali, o rei Asura, Vishnu cobriu toda essa região norte. Consequentemente, há um local aqui chamado Vishnupada. E ele dessa maneira recebeu o nome da pegada de Vishnu causada naquela ocasião. Aqui, nesse quadrante, em um lugar chamado Ziravija, ao lado do Lago Dourado, o rei Maruta realizou, ó o principal dos Brahmanes, um sacrifício. Foi aqui que as brilhantes e luminosas minas de ouro de Imavati se mostraram para o ilustre e regenerado Rishi Jimuta. E Jimuta doou toda aquela riqueza para os Brahmanes. E a tendo doado, aquele grande Rishi pediu a eles para chamá-la pelo seu próprio nome. E por isso aquela riqueza é conhecida pelo nome de ouro Jaimuta. Aqui, nessa região, ó o touro entre os Bharatas, os regentes dos mundos, ó o Galava, toda manhã e noite, proclamam, qual propósito de qual pessoa nós executaremos. É por esses, ó o principal dos Brahmanes, e outros incidentes, que a região norte é superior a todos os quadrantes. E porque essa região é superior, Uttara, a todas, portanto, ela é chamada de norte, Uttara. As 4 regiões foram assim descritas, ó Senhor, uma depois da outra para ti em detalhes. Em direção a qual quadrante então tu desejas ir? Eu estou pronto, ó o principal dos Brahmanes, para te mostrar todos os quadrantes da terra. Capítulo 112. Garuda leva a Galava em direção ao leste em grande velocidade. Galava disse: ó Garuda, ó o matador das principais cobras, ó tu de belas penas, ó o filho de Vinata, leva-me, ó Tarkya, para o leste onde os 2 olhos de Dharma são abertos primeiramente. Ó, leva-me para o leste o qual tu descreveste primeiro, e onde, tu disseste, os deuses estão sempre presentes. Tu disseste que lá residem verdade e virtude. Eu desejo encontrar todos os deuses. Portanto, ó o irmão mais novo de Aruna, leva-me para lá, para que eu possa ver os deuses. Narada continuou. Assim abordado, o filho de Vinata respondeu àquele Brahmane dizendo, sobe em minhas costas. E nisso o Muni Galava viajou nas costas de Garuda. E Galava disse, a tua beleza, ó o devorador de cobras, enquanto tu avanças, parece ser como a do próprio sol da manhã, aquele criador do dia dotado de 1000 raios. E, ó o viajante dos céus, a tua velocidade é tão grande que as próprias árvores, quebradas pela tempestade causada pelo bater das tuas asas, parecem te perseguir no percurso.
Tu pareces, ó morador do céu, arrastar com a tempestade causada por tuas asas a própria terra com todas as águas de seus oceanos, e com todas as suas montanhas, bosques e florestas. De fato, a tempestade causada pelo movimento de tuas asas parece erguer continuamente para o meio do ar as águas do mar, com todos os seus peixes e cobras e crocodilos. Eu vejo peixes possuidores de faces similares, e times e timigilas e cobras dotadas de rostos humanos, todos oprimidos pela tempestade erguida por tuas asas. Meus ouvidos estão ensurdecidos pelo rugido do mar. Tão atordoado eu estou que eu não posso nem ouvir nem ver nada. De fato, eu esqueci o meu próprio propósito. Diminui a tua velocidade, ó viajante do céu, se lembrando do risco para a vida de um Brahmane. Ó Senhor, nem o sol, nem os pontos cardeais, nem o próprio firmamento é mais perceptível para mim. Eu vejo somente uma densa escuridão à minha volta. O corpo não é mais visível para mim. Eu vejo só os teus dois olhos, ó ser ovíparo, parecendo duas joias radiantes. Eu não posso ver o teu corpo nem o meu próprio. A cada passo, eu vejo faíscas de fogo emitidas do teu corpo. Para sem demora essas faíscas de fogo e extingue o brilho deslumbrante dos teus olhos. Ó Filho de Vinata, diminui essa velocidade excessiva do teu percurso. Ó devorador de cobras, eu não tenho interesse em ir contigo. Desiste, ó abençoado, eu não posso suportar essa tua velocidade. Eu prometi dar para o meu preceptor 800 corcéis brancos de refulgência lunar, cada um como uma orelha de cor preta. Eu não vejo modo, ó ser ovíparo, de cumprir minha promessa. Há somente uma maneira que eu posso ver, e essa é sacrificar a minha própria vida. Eu não tenho riqueza própria, nem algum amigo rico, nem pode a riqueza, embora imensa, obter a realização do meu objetivo. Narada continuou. Para Galava que estava proferindo essas e muitas outras palavras de rogo e tristeza, o filho de Vinata, sem diminuir a velocidade, respondeu de modo risonho, dizendo: Tu tens pouca sabedoria, ó Rishi regenerado, já que tu desejas pôr um fim na tua própria vida. A morte nunca pode ser ocasionada por esforço próprio. De fato, a morte é o próprio Deus. Porque tu, antes disso, não me informaste do teu propósito. Há meios excelentes pelos quais tudo isso pode ser realizado. Lá está aquela montanha chamada Rishabha na orla marítima. Descansando aqui por algum tempo e nos revigorando com alimento, ó Galava, eu retornarei.